O capim alto do Masai Mara não se movia. Não havia vento. Não havia hienas. Não havia abutres. E isso estava errado. Porque quando um rei cai, a savana sempre sabe primeiro. Os primeiros a encontrar o corpo foram os Rangers do Serviço de Vida Selvagem do Quênia. Entre eles, o agente Kamal Niroj. 18 anos de campo. Já tinha visto tudo o que Mara pode produzir. Até aquele dia, 13 de abril de 2026. Niroj parou o jipe a 10 metros. Desceu devagar. Olhou. O leão estava de lado, imóvel, coberto de lama seca. Mas aquele não era um leão qualquer. Era Kiminati. 11 anos. Machos assim não vivem tanto no topo. Cada cicatriz no rosto era um mapa de guerra. Cada dente quebrado era uma campanha vencida. Seu corpo era uma máquina de combate. 250 quilos de músculo comprimido. Mandíbula com 650 PSI. Garras retráteis. Pescoço grosso como tronco. Tudo nele foi construído para um único propósito: dominar, matar, permanecer. Durante anos, Kiminati governou aquele território como um general absoluto. Expulsou rivais, tomou fêmeas, protegeu fronteiras. Na África, um macho dominante não é apenas um animal, é uma instituição biológica de guerra. Mas agora ele estava ali, frio, quebrado, e o corpo não fazia sentido. Niroj agachou, examinou as marcas com cuidado. Não havia perfuração de garra de outro leão, nenhum rasgo de chifre, nenhuma mordida de crocodilo no pescoço. Mas havia trauma, costelas colapsadas, pelve esmagada, marcas profundas de compressão, simétricas, verticais, brutais, como se uma prensa hidráulica tivesse fechado sobre ele. Pensa bem nisso. Para matar um leão desse porte assim, não basta força. É preciso massa, é preciso mecânica, é preciso violência industrial. Niroj se levantou, olhou ao redor. Pegadas na lama, sangue misturado com água barrenta e uma trilha curta, curta demais, como se tudo tivesse acabado rápido, muito rápido. Então veio a pergunta que Niroj nunca esperava ter que fazer em 18 anos de campo. O que, neste ecossistema, teria massa suficiente, mecânica suficiente e motivo suficiente para quebrar um rei como este? Porque no Mara existem máquinas de guerra maiores que qualquer predador. E uma delas estava ali, submersa, esperando, só a 2 minutos de caminhada. Niroj começou pela hipótese mais lógica. Outro leão? Faz sentido. Kiminati era velho, 11 anos. Na savana, idade é fraqueza anunciada. Machos jovens sentem isso, cheiram isso, esperam isso. Mas o corpo negava essa teoria. Leões deixam cortes, rasgos, perfurações de garras, marcas de mandíbula no pescoço. Nada disso. Segunda hipótese: búfalo, uma muralha viva de quase 1 tonelada. Chifres capazes de perfurar costelas como lanças. Búfalos matam leões, muito, mas também deixam assinatura, perfuração frontal, trauma concentrado, esmagamento em linha. Nada disso. Terceira hipótese: crocodilo. O mar está cheio deles. Submarinos blindados, 4 a 5 metros, emboscada pura. Mas crocodilos matam puxando, afogando, girando. Kiminati não se afogou, nem foi arrastado. Então Niroj encontrou o primeiro detalhe que mudou tudo. Pegadas circulares, profundas, grandes, muito pesadas. O barro estava afundado quase até o tornozelo humano. Aquilo significava tonelagem, e perto delas, pegadas menores. Filhote. Agora a cena mudava.
Orochi olhou para o rio e entendeu. O hipopótamo. A maioria das pessoas olha para ele e vê lentidão, vê gordura, vê um herbívoro que decora pijamas infantis. Esqueça isso agora. Apague essa imagem. Imagine um animal com o peso de um caminhão leve, que se move na água com a fluidez de um torpedo. Imagine uma boca que abre tão larga que você poderia enfiar um ser humano adulto dentro dela sem encostar nas laterais. Imagine que dentro dessa boca existem presas, não dentes, presas de marfim sólido que crescem ao longo da vida inteira do animal, que se autoafiam a cada vez que a boca fecha, como uma navalha biológica de manutenção automática. Agora os números fazem sentido. Até 4 toneladas, caninos de 50 centímetros, mandíbula que abre a 150 graus, 1.800 psi de pressão de mordida, suficiente para quebrar a coluna vertebral de um crocodilo do Nilo adulto como um graveto seco. Isso foi documentado neste mesmo rio. Mas ainda faltava a peça principal. Por que o hipopótamo atacaria Kiminati? Marcas de arrasto pequenas, sangue juvenil, água rasa, zona de maternidade. Na seca, fêmeas levam filhotes para margens rasas. É uma fortaleza natural. E Kiminati provavelmente viu um alvo fácil. Proteína rápida, baixo risco. Erro fatal, porque hipopótamos não reagem como presa. Reagem como soberanos. E soberanos não negociam invasão. Agora a reconstrução fazia sentido. Fim de tarde. Filhote isolado na margem. Água baixa. Lama vermelha. Kiminati se aproxima rasteiro. Leões são máquinas de precisão. O corpo inteiro trabalha em cadeia. As patas dianteiras travam. As traseiras impulsionam. As garras ancoram. A mandíbula fecha. Biomecânica pura. Cada músculo existe para colapso rápido. Kiminati atacou. Curta distância. Menos de 5 metros. O filhote corre, escorrega, cai. E a água explode. 3 toneladas surgem debaixo da superfície. A mãe. Na água rasa ela não nada. Ela corre pelo fundo e chega à superfície como uma catapulta orgânica. Velocidade absurda para aquela massa. O primeiro impacto vem lateral. Costelas. Choque bruto. O som não parece animal. Parece tronco rachando dentro d'água. Kiminati gira. Ainda vivo. Ainda lutando. 11 anos de instinto dizem para ele encontrar distância. Encontrar terra firme. Reorganizar. Mas a lama trava as patas. E a mãe não recua. Ela abre a boca. Pensa nessa imagem por um segundo. 150 graus de abertura. Uma caverna cor-de-rosa com 2 presas de marfim de 50 centímetros, apontadas para baixo como adagas. Não é uma boca, é uma prensa. Os caninos entram na lateral do corpo de Kiminati, não para rasgar, para prender, para estabilizar, para preparar o movimento final. Pressão vertical. Toda a massa da fêmea, 3 toneladas, desce sobre a pelve e a coluna do leão de uma só vez. A mandíbula funciona como uma alavanca. Ela não estica, ela fecha. E o ponto de apoio é a espinha de um predador que passou 11 anos convicto de que nada poderia dobrar ele assim. Crack! A estrutura quebra. A medula rompe. As patas traseiras desligam. 11 anos de domínio, encerrados em menos de 4 segundos. E aqui está o detalhe que nenhum livro conta direito. A fêmea parou, não mutilou, não comeu, não perseguiu. Abriu a boca, soltou, recuou, porque a missão estava completa. A ameaça foi removida. Isso não é fúria descontrolada. É lógica territorial executada com precisão cirúrgica. O leão mata para sobreviver. O hipopótamo mata para manter espaço. E espaço, no mar, é tudo. Orochi ficou parado na margem por um longo momento.
18 anos de campo. Nunca tinha visto nada assim. A água já havia voltado à calma. Quando o KWS confirmou a causa da morte, a história mudou de tamanho. Isso não era apenas a morte de um leão, era a quebra de um equilíbrio. Kiminati dominava aquela região havia anos. Seu rugido organizava fronteiras. Sua presença mantinha rivais longe. Sua existência segurava o caos que, sem ele, voltaria a ocupar cada centímetro do que era seu território. Agora isso acabou. E na savana, vazio é convite. Machos jovens sentiram primeiro, pelo cheiro, pela ausência do patrulhamento noturno, pela quebra nas marcações de território. Virão, e quando vierem, a linhagem de Kiminati estará em risco. Filhotes podem morrer, fêmeas podem ser tomadas. Um território que levou 11 anos para ser consolidado pode mudar de dono em semanas. É assim que a África reinicia, sem cerimônia, sem luto, sem memória. Mas existe algo mais perturbador do que o vácuo que Kiminati deixou. É a forma como ele caiu. Kiminati não foi vencido por um predador mais forte. Foi destruído por uma mãe defendendo o filho. Por um animal que não caça, não devora, não compete por território com leões. Um animal que, em qualquer outra circunstância, seria apenas vizinho de rio. A única coisa que transformou a mãe hipopótamo em máquina de execução foi a decisão de Kiminati de se aproximar do que ela amava. Os grandes predadores não caem porque encontraram algo mais forte no papel. Caem porque o sucesso constrói uma camada específica de cegueira. A cegueira de quem venceu tantas vezes que parou de calcular o que ainda pode perder. Kiminati tinha 11 anos de vitórias, dizendo a cada fibra do seu instinto que era o ser mais perigoso daquela savana. E ele estava certo, em quase todos os cenários possíveis. Quase todos. O ponto exato onde ele caiu, a água continua correndo. Os filhotes continuam bebendo. Os hipopótamos continuam submersos, só os olhos acima da linha d'água, vigiando, como sempre vigiaram. Kiminati foi rei, morreu como guerreiro, e o Mara já começou a preencher o espaço que ele deixou, porque a savana não guarda luto, ela apenas continua. Existe uma verdade brutal enterrada nessa história. O topo da cadeia nunca é um lugar permanente, é apenas o tempo entre um erro e a próxima máquina de guerra. Se inscreve no Terra Felina e me conta nos comentários, você acha que um grupo de 5 leões teria alguma chance contra essa mãe hipopótamo? Ou o resultado seria o mesmo massacre?